Salmos 46, versículo 4, uma das passagens mais lindas, poética, gloriosa, que eu já li em toda a minha vida. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quero ler mais uma vez. Para a sede que está sobre a sua alma, pelo clamor do coração do homem, pelo alimento que sacia a fome tremenda, existe um rio, cujas correntes alegram a cidade, aleluia. Isso não é uma vida triste, é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida cheia de propósito, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero usar como tópico nessa noite, pregando por alguns minutos, o aqueduto de Jerusalém. Alguém falou, Jimmy Swaggart, o que é que o aqueduto de Jerusalém tem a ver comigo pagando aluguel? Muita coisa. O aqueduto de Jerusalém, abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nessa noite aqui em Pittsburgh, na Pensilvânia, te agradecemos pela sua presença, pela unção poderosa do Espírito Santo. Te agradecemos pelo privilégio que temos de pregar esse evangelho eterno. Venha nos ungir não só para pregar, mas venha ungi-los para receber, e os que estão pela televisão também, que precisam do toque do céu na alma deles. Eu peço nessa noite, me ajude a dizer somente aquilo que o Senhor quer, Pai. E eu peço que o Senhor venha ungí-los para ouvir, e todos dizem amém e amém. A Bíblia é uma história. Não são 2 histórias, 5 histórias, 9 histórias, é uma história, desde Gênesis até Apocalipse. E ela é a história da redenção. Que o homem estava perdido, desamparado, incapaz de se salvar, falido espiritualmente, destinado, determinado, condenado para sempre nas trevas, no inferno, que não foi criado para o homem, mas para Satanás e os seus anjos. Mas esta Bíblia mostra um poema, em uma narrativa histórica, em mandamentos, declarações, em declarações proféticas, a história, a grande história, a maior história, a história que Fanny Crosby escreveu há muito tempo atrás, quando disse: essa é minha história, essa é minha canção. Louvando meu Salvador todos os dias. É a história da redenção. O preço que Jesus Cristo pagou, que custou ao céu para salvar a alma do homem. Eu sou um estudante da história militar. E eu já li às vezes, maravilhado, sobre as preparações que eram feitas e todos os detalhes gigantescos que tinham que serem feitos para garantir o sucesso de uma campanha militar. Mas não há como a mente do homem pode compreender o problema, o gasto, a preparação que Deus passou por ela para salvar a raça humana. É uma história tão grande que é incompreensível para a mente humana. Agora, na cidade de Jerusalém, a cidade do rei, a santa cidade, a cidade aonde Jesus morreu, a cidade para onde ele vai voltar um dia, a cidade aonde ele vai reinar por 1000 anos, literalmente.
e a cidade que nessa noite é um incógnita para todos os homens. Mas eu acredito que nessa cidade, na estrutura dos seus aquedutos, estranho, mas verdade, ali está uma representação, uma sombra desse tremendo, gigantesco, glorioso plano da salvação e da redenção. Agora, existem vários tipos na palavra de Deus. Qualquer estudante da Bíblia sabe que o maná no deserto representava Jesus. Você sabe que a pedra que Moisés bateu nela para que jorrasse água representava Jesus. Você sabe que o candelabro de ouro de 7 hastes que ficava no santo lugar, no tabernáculo, representava Jesus. Você sabe que a vara de Arão que floresceu representava Jesus. A mesa de pães asmos também representava a Jesus. O altar de bronze, onde o cordeiro, até 2 bilhões de cordeiros já foram oferecidos naquelas centenas de anos, representavam a Jesus. A semente que foi hasteada, quando Moisés disse, olhe para ela e viverá, representava o Redentor crucificado. Honestamente, eu não posso ficar aqui nessa noite te dizer que toda sombra, toda alegoria encontrada no Antigo Testamento representa. Mas eu acho que esse livro é tão lindo e tão maravilhoso que Deus juntou ele tão perfeitamente que fez esse plano da perfeição e sua glória que opera milagres, que não há nada nele senão que aponte para Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois é o tema desse livro. Outro dia eu estava em Jerusalém e tínhamos parado o carro, o guia estava conosco e ele falou para mim assim, você gostaria de ver a fonte de Gijón? Quando ele falou, meus ouvidos, imediatamente a minha atenção voltou para ele e eu falei, claro. Aí ele falou, olha, eu não menciono porque a maioria das pessoas não sabem o que é e não estão interessados em vê-lo. Ele falou, essa fonte de água, que não tem uma fonte conhecida, que a água vem do chão já faz milhares de anos. Por muito, muito tempo, era a única coisa que trazia água para Jerusalém. Ezequias construiu um conduente até essa fonte para levar água à cidade de Jerusalém, né? Levar vida até a cidade. Nós descemos o morro na base do Monte das Oliveiras, bem perto do muro. Me prostrei e entrei dentro desse buraco na rocha que foi feito ali por Ezequias. Há muito tempo atrás, Ezequias. Deus disse que nenhum antes ou depois dele serviu o Senhor como ele, falando dos reis de Judá. Então, com as minhas mãos, eu peguei um pouco de água e vi descer em meus dedos. E eu declarei, Senhor, você está dizendo que não existe fonte visível que alimenta esta fonte? Ele falou, não existe. Tem algum lugar aqui debaixo da terra de Jerusalém, deve ter um rio subterrâneo que está fluindo aqui já faz muito, muito tempo. E aquela água fresca vem até a superfície. Ele diz que essa é uma das razões pela qual era tão difícil de invadir Israel antigamente. É porque podiam fechar as portas, fechar as janelas, fechar tudo, e os invasores não podiam fazer eles morrerem de sede por causa dessa fonte que subia.
da sua fonte subterrânea. Agora, quando ele falou isso, algo pareceu saltar do meu peito. Eu já tinha estudado um pouco disso, estava muito interessado em ver essa fonte de Gijón. Já tinha sido chamada de várias coisas, a fonte da Virgem, fonte de Gijón e tudo mais. E eu pensei no que ele falou, que não existe uma fonte visível conhecida. Agora, primeiramente, não existe fonte visível conhecida para o mundo da nossa salvação. Eles não entendem. Eles olham para o Filho de Deus e não entendem nosso propósito. Eles não entendem por que fazemos o que fazemos. Eles olham para nós como se estivéssemos loucos e dizem: tudo o que eles fazem é ler uma Bíblia, ir para a igreja, orar, ir para a igreja e ler a Bíblia, ir para a igreja e ler a Bíblia e orar. Isso tem que ser chato. Eles não entendem a fonte. Não podem